Boa noite, minha gente linda, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Muita paz em todos os corações, muito amor. Vamos começar. A frase de Emmanuel do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Reflita no tesouro da fala e ajude ao próximo com boas palavras. É importante a gente abrir a boca para falar bem, para ajudar, para aconselhar bem, para transmitir alegria, confiança, fé, amor, paz. Vamos tomar conta para não sair distribuindo dardos, petardos de ódio, de rancor, de ressentimento por aí, né? Nem de tristeza. Então vamos para o Livro dos Espíritos. A gente está aqui no capítulo da Lei Divina ou Natural, falando sobre o bem e o mal. E essa pergunta é importante. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, basta não praticar o mal? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá por todo o mal que tenha resultado de não haver praticado o bem. E a gente às vezes acha que só por não estar fazendo mal, está fazendo bem. Não tá? Tem que fazer o bem mesmo, com vontade, com intenção de fazer o bem. Só não fazer o mal, às vezes a gente não faz nada e está deixando que o mal se perpetue, se distribua por aí. A gente podia ter ajudado alguém, não ajudou, não fez o mal. Não fez mal, mas também não fez o bem. E a pessoa continua precisando de ajuda. É nosso irmão, é nosso amigo, é nosso afeto que está em jogo ali. Então, vamos ficar alertas para isso. Vamos passar então para a Gênese. E na Gênese a gente está no capítulo das predições do Evangelho, nesse item sinais precursores, que fala dos sinais dos tempos. A passagem que a gente lê hoje, que é uma das que começa esse item, é de Mateus capítulo 24, versículo 29 a 34, e depois do 37 ao 39. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz. As estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos que farão ouvir a sua voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aprendam uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, se sabe que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que à porta. Digo-lhes em verdade que esta raça não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé, pois como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam
e casavam seus filhos até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, também quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será no advento do Filho do Homem. É de se notar que entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Deparamos com eles por ocasião da morte de Jesus, da de César e um sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem produzido tão amildadas vezes quantas são relatadas, seria de se ter por impossível que os homens não tivessem guardado deles lembrança pela tradição. Aqui acrescenta-se a queda de estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras mais esclarecidas que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair. Entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Primeiramente, há a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, há a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Verdadeiramente será o reino de Jesus, pois ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, pois ele diz que depois dos dias de aflição virão os de alegria. E são esses nossos tempos, que nós estamos num período de transição para o reino de Jesus, para o reino de Deus. Os dias de alegria estão para acontecer, estão para chegar, mas antes temos todos esse tempo de aflição que estamos passando já. Então, vamos terminar nossas leituras com a trovinha do livro Correio Fraterno, de Casimiro Cunha. Outra vez. Esqueceste duros golpes de injúria e da rispidez, todavia se ressurgem? Perdoa e ajuda outra vez. Viste mãos das mais queridas no sonho que se desfez. Contudo, segue adiante, perdoa e ajuda outra vez. E assim vamos à nossa prece. Começamos com uma mensagem de André Luiz, do livro Paz e Renovação, psicografado por Chico Xavier. Qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem o desgosto, a conquista da experiência é impraticável. Todo empecilho atrapalha, mas sem obstáculo nenhum de nós consegue efetuar a superação das suas próprias deficiências. Qualquer desilusão incomoda. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado. Toda doença embaraça. Sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. Todo golpe fere. Porém, sem prejuízo, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros.
Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. Mas sem o concurso da ingratidão que nos visita, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. Toda morte traz dor. Sem o desencarne, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou nos livrando da caducidade no terreno das formas. Diante disso, compreendamos que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiem, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual é justo interpretá-las como chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, para que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. E fazendo essa reflexão de tudo que nos atrapalha, de tudo que nos aborrece, de tantas mágoas, tantas tristezas, quer sejam doenças, desilusões, decepções, faltas, pela morte, pela mudança. Não aprenderíamos nunca a conviver nesta vida, a viver em sociedade, a viver com os nossos irmãos, enfim, a desenvolver as nossas forças, as nossas capacidades, a desenvolver o nosso amor, o nosso cultivo da paz, a nossa compreensão da vida. Por isso que precisamos muito agradecer, Senhor, por todas as contrariedades que passamos, por todos os problemas que enfrentamos, que fazem com que nos renovemos, nos transformemos em pessoas melhores, que aprendamos a desenvolver as nossas capacidades, as nossas forças, a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Senhor, tão importante, tão básica para toda a nossa vida. Te agradecemos tanto, Senhor, porque os benefícios que recebemos, todas as bênçãos que vêm depois dessas contrariedades vencidas, depois da superação de todos esses obstáculos, é de um valor extremo para a nossa evolução. E assim podemos conviver com os nossos irmãos com mais verdade, com mais confiança, com mais discernimento e também passar desse nosso conhecimento para eles, para todos, com as nossas experiências, porque não precisamos sofrer para aprender, se soubermos
aprender pelo bem, ouvir os conselhos dos nossos valorosos espíritos protetores, soubermos viver como Jesus nos ensinou, e não teremos dores, não teremos sofrimentos, porque estaremos devotados ao bem. Não é preciso que conheçamos o mal para não praticarmos. Mas muitas vezes, muitas e muitas vezes, não somos capazes de compreender isso antes de cair nas tentações, de cair no erro, e só depois nos voltarmos para o bem. E aí temos que resgatar todos esses erros que praticamos, todos os prejuízos que causamos. E com a sua ajuda, Senhor, que nós pedimos, que nos ajude mesmo a entender o bem, a seguir os passos de Jesus, os ensinamentos, o bem, e nos livrarmos de todo o mal, como nós temos pedido em nossas orações, que com a sua ajuda nos libertaremos, Senhor, do mal. E assim, Senhor, pedimos que nos abençoe, que abençoe a todos, que as nossas vibrações possam ajudar a tantos quantos estiverem em necessidade. Abençoa-nos a todos, Senhor. Que assim seja.